Olá pessoal, a dica de hoje é sobre luminotécnica. Mas antes eu quero pedir desculpas porque na semana passada eu acabei não fazendo publicação. Nós tivemos uma previsão de tempestade, eu acabei me enrolando, enfim, coisas que acontecem. Mas estamos aqui, não vou mais faltar, eu espero, né? A não ser que aconteça alguma coisa realmente grave que me faça não gravar, porque o objetivo é trazer dicas para vocês. E a dica de hoje é sobre home office. Bom, o que eu posso falar para você a respeito de home office? Home office, na verdade, é aquela área de trabalho que você tem dentro da sua casa. Todo mundo fez muito uso dela durante o período da pandemia, pena que eu comecei a gravar meus vídeos já no final, né? Quando já não estávamos mais nos considerando em pandemia a todo vapor, mas nunca é tarde para você que tem vontade de montar o seu home office, ter um espaço legal e bem iluminado. O mais importante do home office, assim, é você definir o seu lugar, o local que você vai fazer e saber que você tem que ter uma iluminação funcional. O que é uma iluminação funcional? É aquela que melhor se adapta ao seu estilo de trabalho. Eu vou falar alguns exemplos, vou dar alguns exemplos, né? Talvez você até consiga fazer uma adequação de acordo com aquilo que você preferir, ou ainda pode ter uma ideia, uma luz de como fazer a melhor iluminação para você. Importante saber que você me perguntar assim, Elaine, eu coloco lâmpada de temperatura de cor fria ou lâmpada de temperatura de cor quente na minha área de trabalho, no meu home office? Você pode ter tanto uma quanto outra. Lembre-se que a lâmpada de temperatura de cor fria, ela causa muita inquietude e ela gera um cansaço mais rápido. Então, se você for permanecer muito tempo na sua área de trabalho, a lâmpada de temperatura de cor fria, ela pode lhe dar um desgaste maior e você pode ter uma sensação física de cansaço antes do tempo que você gostaria. Já a lâmpada de temperatura de cor quente, ela pode lhe dar um relaxamento muito grande e o que pode fazer com que você se torne um pouco improdutivo. Você pode começar a ficar sonolento, você vai estar mais descansado. Claro que dentro dos efeitos psicológicos, se você é uma pessoa hiperativa, você pode tender a ir para uma lâmpada de temperatura de cor quente justamente porque ela vai lhe dar esse relaxamento e você pode vir a ser mais produtivo. Se você já é uma pessoa muito agitada, né, e você quer ter o cansaço, você pode colocar a lâmpada de temperatura de cor fria no caso. Eu sugiro uma lâmpada de temperatura de cor neutra. Quem são as lâmpadas de temperatura de cor neutra? Aquelas que vão de 3.500 Kelvin até na casa dos 4.000 Kelvins, tá? Abaixo disso a gente já considera a lâmpada de temperatura de cor quente e acima dos 4.000 começam as lâmpadas de temperatura de cor fria. Que tipos de iluminação você pode ter no seu home office? Como em qualquer outra iluminação, você pode ter uma iluminação frontal, você pode ter uma iluminação superior e você pode ter uma iluminação posterior, ok? Como é que você define isso? Vou falar agora, vou mostrar alguns exemplos para vocês destes tipos de iluminação. Vamos lá. Iluminação difusa geral. A iluminação difusa geral, você pode ter aquela iluminação no teto com calhas de fluorescente, normalmente com difusores, tá? Que é para que a luz se propague com uma certa linearidade, com bastante equilíbrio, ou já aquelas placas de LED que normalmente ficam embutidas ou sobrepostas, que elas têm também o difusor leitoso que impede o foco de iluminação. Você pode ter iluminação embutida, deslocada, ou seja, uma fonte de luz no teto, ela pode até ser direcionável, esse embutido, mas que não fique sobre a sua área de trabalho, ela vai estar ou numa lateral, ou ela vai estar atrás, ou ela vai estar na frente, e não é pontual sobre a sua área de trabalho. Você pode ter e deve ter, isso é muito importante, eu poderia até falado antes,
busque sempre iluminação natural, porque a temperatura da cor da luz natural, ela é a ideal, porque ela não é nem quente nem fria, é uma lâmpada morna, é a luz que vai lhe dar maior conforto, menos desgaste visual. Claro que nós não estamos falando de uma superfície que recebe o sol diretamente sobre essa superfície, principalmente se ela for clara e bastante reflexiva, isso vai lhe dar um desconforto. Nós já falamos, eu já falei uma dica sobre os reflexos, eles são desconfortáveis, mas num ambiente onde você tem a luz natural, você pode ter certeza que você pode usar e abusar de claraboias, janelas, portas com vidro, o que você quiser, né, que lhe dê bastante luz natural. A sua conta de luz, inclusive, vai lhe agradecer. Mas voltando às lâmpadas artificiais, estou sempre falando em LED, não sugiro nenhum outro tipo de lâmpada, né? Vamos de LED por conta de consumo e por conta das suas características. Lâmpadas pontuais sobremesa, os famosos abajures. Você pode ter um abajur com lâmpada difusa, aquela lâmpada de bulbo que lhe dá uma iluminação aberta, né, sem criar um foco. Você pode usar uma par 20, você ainda pode usar uma dicróica dentro de uma luminária, se você quiser um ponto específico. Suponhamos que você não queira nenhuma luz, você gosta de um ambiente escuro, mas você precisa ter o seu teclado do seu computador, a base onde você digita do seu notebook, do seu laptop, enfim, do seu equipamento. Você pode até fazer o uso de uma dicróica de LED, obviamente, bem pontual, apenas sobre a superfície onde você trabalha. As lâmpadas de dicróica e as lâmpadas de par 20 são muito úteis, principalmente nas questões de trabalhos manuais. Porque como elas têm um foco, imagina se você trabalha com miçangas, trabalha com pecinhas pequenas, né? Digamos que você faça mini modelos, enfim, infinidade de trabalhos manuais que precisa uma iluminação específica. As lâmpadas de dicróica e a lâmpada de par 20, elas dão esse foco. Olhe na sua embalagem qual é o ângulo de abertura, vai lhe ajudar bastante na sua área de trabalho, uma lâmpada pontual quando você trabalha com peças pequenas. Podendo ainda manter uma iluminação geral, de preferência difusa, que lhe dê aquela iluminação uniforme. Você pode ter spots direcionáveis que são embutidos no teto e você pode direcionar sobre a sua mesa, sobre a estante, sobre qualquer superfície que você queira, até mesmo sobre uma parede, que de repente você quer só o reflexo dessa parede. Nunca se esqueça, se a parede tiver cor, o reflexo que virá será da cor da parede sobre a sua superfície, principalmente se ela for clara, como branca, enfim, marfim, pode ter uma alteraçãozinha aí na cor pela mistura das cores. Você pode ter uma iluminação pontual direta, que é no caso das luminárias de mesa, mas você também pode ter uma pontual direta no teto, que você pode também ter os embutidos diretamente sobre a mesa, fazendo uma iluminação marcada, ou seja, ela só marca a sua superfície de trabalho, e aí você vai trabalhar com par 20, com dicróica, porque nós já falamos, eu já dei uma explicação sobre essas lâmpadas em uma outra dica, porque elas têm um facho de luz direcionável e vai fazer aqueles anéis, aqueles aros de iluminação sobre a superfície. Você pode ter uma luminária pendente também sobre a sua mesa de trabalho, que ele pode ter qualquer tipo de lâmpada. Você pode ter dentro de uma pendente uma de bulbo, que vai lhe dar uma iluminação difusa, você pode ter uma dicróica e você pode ter uma par 20, caso você queira algo com um foco bem específico. Como você pode ter uma luminária com qualquer luminária, pendente, digamos, com uma tubular, mas que ela tenha um filtro, que seria uma base de acrílico, um vidro leitoso, um vidro jateado, que também vai lhe dar uma iluminação difusa e uniforme sobre essa superfície. A iluminação difusa, ela é muito importante quando você quer fazer uma iluminação geral. Então, por exemplo, se você tiver um grande escritório, com muitas mesas de trabalho, com baias, né, com setores,
você sim pode não é bem no caso do home office, seria mais um escritório onde vai ter mais pessoas trabalhando, pensar sim numa composição de iluminação difusa que ilumina toda a área uniformemente. A iluminação difusa, por exemplo, uma área de trabalho de cozinha, ela é inteligente, ela é interessante, mas você tem que sempre pensar que você precisa ter algo pontual sobre a sua superfície de trabalho. Digamos que uma prateleira com uma iluminação que venha por trás dessa prateleira, ela vai iluminar a parede e ela vai dar uma dissipada sobre a superfície, vai tornar essa superfície confortável. Aí, no caso, você pode fazer uso tanto de uma lâmpada tubular por trás de uma prateleira, como lâmpadas de LED, com fitas de LED, que as fitas de LED já você encontra com várias potências, tanto com temperatura de cor fria como temperatura de cor quente, porque não se esqueça que o que importa, o que ilumina, não é a temperatura de cor, e sim a potência da lâmpada. Essa é você que decide a que melhor lhe dá mais conforto. Existe um cálculo, não vou ensinar esse cálculo aqui para você, mas você pode sim calcular a quantidade de lumens de acordo com a sua atividade profissional. Mas isso é uma outra conversa, é uma outra dica, vai ser num outro momento. Espero que tenha sido muito útil e aguardo por você aqui semana que vem. Aqui no meu canal no YouTube, Luz de Cor. Toda quarta-feira às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe o seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.